Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Professor Fredson aqui. Resolução da atividade 1 sobre ondas do primeiro bimestre. É pedido, então, a questão 2, 3, da página 17, e a questão 7, da página 21. Vamos lá? Vamos projetar aqui essa resolução. Na questão 2 é dito o seguinte: um pulso hipotético, com a forma apresentada na figura, se propaga numa corda. Faça um esboço do correspondente pulso refletido quando a extremidade O for, na letra A, livre, e na letra B, fixa. Na letra A, como a extremidade é livre, nós sabemos, de acordo com nossas aulas, que não haverá inversão de fase, ou seja, sem inversão de fase. Dessa forma, nós vamos redesenhar essa figura, esse pulso, mantendo a frente exatamente igual. Então, vai fazer, na verdade, uma inversão horizontal, né? Da forma que a frente vai ser preservada e a parte de trás também, ficando, então, dessa forma. O pulso refletido, então, terá a mesma frente, no caso ele está voltando, então, essa frente está virada para a esquerda. E a parte de trás também é preservada. Então, percebam que não houve inversão de fase. Você pode imaginar que houve uma inversão, mas a inversão foi horizontal, porque é um pulso refletido, né? Na letra B, como a minha extremidade é fixa, aí nesse caso haverá inversão de fase, né? Então, a letra B é com inversão de fase. E o meu desenho será exatamente igual ao desenho de cima da letra A, porém virado para baixo, porque houve uma inversão de fase. Ficando então dessa forma, né? O pulso refletido vai ter mantida a sua parte da frente, no caso refletida, para a esquerda, e a parte de trás também será mantida. O que há é, então, uma inversão de fase com esse pulso virado para baixo. Correto? Vamos, então, para a questão 3. Terceira questão. Suponha que exista um pulso com a forma apresentada na figura, propagando-se de uma corda para outra. Temos aí, então, a corda verde e a corda roxa. No caso, aí haverá uma refração. Faça um esboço dos pulsos refletidos e refratados, quando o pulso incidente passar no ponto O para outra corda, cuja densidade linear é. Então, nós temos duas situações. Quando ele passa para uma densidade menor, então, nesse caso, a verde terá uma densidade maior do que a roxa. E na letra B, quando ele passa para uma densidade maior, ou seja, a verde terá uma densidade menor. Então, vamos lá? Letra A primeiro, ele passa, então, de uma densidade maior para uma menor, e nesse caso, não haverá inversão de fase, ou seja, sem inversão de fase. Temos, então, redesenhando a propagação, nesse caso, a reflexão e refração. Temos, no primeiro caso, o pulso refletido, ele volta por cima porque não houve inversão de fase. E nós sabemos que o pulso refratado sempre vai ser por cima, né? Então, nesse caso, o pulso refratado para cima e o pulso refletido também por cima, porque não houve inversão de fase. Vale lembrar que esse pulso refletido e refratado são reduzidos porque ele é resultado do pulso que chega. Então, tem que dividir esse pulso que chega basicamente ao meio, né, dependendo da situação. E na letra B, como vocês já puderam observar aí, ele vem com inversão de fase, né? Por quê? Porque ele passa de uma densidade menor para uma densidade maior. Percebam que o pulso refratado, ele não muda, então ele continua por cima, tá? O que vai mudar é somente o pulso refletido, que nesse caso vem por baixo, que nós chamamos isso de inversão de fase, ok? Então, a terceira questão também está resolvida. Por último, a nossa sétima questão, onde diz o seguinte: a figura a seguir foi obtida a partir de uma foto instantânea de ondas que percorrem uma corda. A frequência da fonte é de 120 Hz. Então, o primeiro passo, nós aprendemos, é sempre colher os dados. Então, vamos anotar esses dados. O único dado que é dado, né, é a frequência
e ela equivale a 120 Hz. A letra A é uma situação parecida com o exemplo que nós resolvemos na sala de aula, exemplo 3, né? Diz o seguinte: determinar a amplitude e o comprimento de onda dessa onda. Nós sabemos que a amplitude, nós vamos imaginar aqui, ou vamos traçar uma linha central que divide esses pulsos, ou essa onda ao meio, né? No caso, no ponto zero, em relação à reta y, seria essa reta. E aí nós vamos medir a maior altura, a distância dessa linha central até a crista, ou a menor altura, que é a distância dessa linha central ao vale, né? Nesse caso, vamos só apontar aqui com o laser. Eu vou medir, então, a distância da linha central até a altura máxima, ou a distância da linha central até a altura mínima. Isso aqui é o que nós chamamos de amplitude, tá? Nesse caso, a caneta, a amplitude será, então, dada por letra A. A amplitude eu não conheço e ainda na letra A eu não tenho também o comprimento de onda, que é esse yzinho deitado, que é uma letra grega que nós chamamos de lambda. Então a amplitude vai ser, eu coloquei y máximo, né? Em módulo. Claro que poderia também ser expresso como y mínimo, né? Também em módulo. Ele não é negativo nem positivo, né? Não tem sinal. Dessa forma, de 0 até 12, ou de 0 a menos 12, a distância é de 12 centímetros. Então, pode-se deixar em centímetros mesmo, já que a questão não pediu que fosse dado em metros, né? Então, letra a amplitude é igual a 12 centímetros. Ainda na letra A, queremos saber o comprimento de ondas, tá? Nesse caso, eu vou mensurar o comprimento de ondas através de pontos que se repetem. Percebam aqui que no ponto zero, a onda, o pulso de onda está subindo. Ele vai até na crista máxima, desce, ele encontra o ponto 24. Eu tenho um ponto 24 coincidente com o ponto zero, que está em cima da linha central, mas aqui o pulso está se deslocando, está caminhando, está descendo. Então ele desce até ao vale, né? E aí começa a subir de novo, de sorte que quando chega no 48, eu tenho esse pulso subindo. Então, eu tenho pontos aqui, ó, o 0 e o 48, em fase, que a gente chama, que eles estão em cima de uma mesma situação, em cima de uma mesma linha, né? E ambos estão subindo. Nesse caso, o 24 não é em fase, porque o 24 está descendo. Basicamente, uma outra forma de descobrir é esse Szinho aqui, ó. Quando eu tenho a formação desse S, que sai de 0, passa por 24, que é a metade do S, e finaliza no 48, eu tenho o S completo. Então, se eu pegar e chamar esse ponto zero de A, e o ponto 48 de B, basta pegar xb menos xa será igual a 48 menos 0. Né? Então, 48 menos 0 é igual a 48 centímetros. Está aí o ponto A, que eu achei que viria na animação primeiro do que os cálculos. Né? Então, não veio. Mas está aí dado o ponto A e o ponto B. O professor poderia pegar outros dois pontos? Sim, você poderia pegar, por exemplo, 24, que está descendo, ó. 24 está para baixo. Vai até o vale, chega no 48 subindo. Eu não posso comparar 24 com 48, 48 está subindo. Ele vai até a crista, desce até o ponto 72. Em 72 está descendo. Então, eu posso chamar, no caso 72, de D, e o 24 de C, né? Ponto C e D. Aí pegaria xd menos xc, que daria o mesmo valor. 72 menos 24 daria os mesmos 48. Então, é você que vai escolher os pontos, né? Nesse caso, eu poderia escolher, no caso, as duas cristas, mas eu teria que fazer um cálculo de quanto que é de 0 até essa crista, né? No caso, seria 12, né? Aqui em cima. Embora não esteja expresso, mas a gente sabe que cada quadradinho valeria 6, então seria 12 aqui em cima, e 24, a metade 36, 48, 48 mais 12 seria 60. Então, seria 60 menos 12, né? Embora não esteja escrito, mas a gente sabe pela proporção. Então, seria 60 menos 12 daria os mesmos 48. Que é a diferença entre duas crestas, né? Então, simbora para a letra B. Letra B quer saber a velocidade de propagação da onda. Vamos lá.
Eu sei que o lambda é igual a 48 centímetros, e agora eu preciso transformar em metros para expressar a velocidade em metros. Apesar de ele não ter pedido, mas nesse caso a frequência em hertz, ela está em sistema internacional, o SI. Aí nesse caso é interessante transformar o lambda também pelo SI. E aí nós temos a fórmula do V lambda F, né? Onde esse V eu quero descobrir quanto que vale o lambda, 0,48. Quanto que vale o F? 120 Hz. Basta multiplicar 0,48 vezes 120, tem então 57,6 Hz, que é a resposta da letra B. Então, o que eu tinha para passar para vocês sobre a atividade 1 do primeiro bimestre é isso. Espero que tenha ajudado. Até mais.